Bom dia, pessoal! Na aula de História hoje, falaremos sobre fontes históricas. Lembrando que na aula passada falamos sobre os fatos históricos. Vimos que os fatos históricos eles são importantes para muitas pessoas ou para um grupo específico de pessoas, né? São acontecimentos importantes. Agora vamos falar sobre as fontes históricas. Você já sabe que todas as pessoas têm uma história de vida e que alguns objetos, documentos escritos, fotografias e diários, por exemplo, ajudam a reconstruir essa história. Fontes históricas são todos os meios pelos quais podemos obter informações sobre fatos que aconteceram. Exemplos de fontes históricas são objetos, documentos, fotografias, livros, desenhos, pinturas, filmes, vídeos, roupas, mapas, jornais, revistas, músicas e depoimentos. Então, essas fontes históricas, elas servem para mostrar, para trazer informações de fatos que aconteceram no passado, certo? A gente percebe aqui que são fontes históricas importantes. Essas fontes históricas, muitas vezes, precisam ser armazenadas e guardadas de maneira correta, para que não ocorram danos. Assim, diversos espaços são organizados para guardá-las. Os museus guardam os objetos, as bibliotecas guardam livros e documentos, as pinacotecas guardam pinturas, as hemerotecas guardam jornais e revistas, as mapotecas guardam mapas, as videotecas guardam vídeos. Na verdade, são construídos arquivos para manter esses registros que, em geral, ficam à disposição de historiadores, arqueólogos, paleontólogos, enfim, pessoas interessadas em consultá-los. Então, há essas fontes históricas, elas precisam ser armazenadas de uma maneira correta para que não se perca, para que não se destrua. E há, para cada tipo de fonte histórica, um determinado local para ela ser armazenada. As fontes históricas ainda podem ser classificadas em documentos escritos, fontes orais, objetos arqueológicos e coleções. Vamos ver. Os documentos escritos, eles são registros que estão relacionados aos fatos históricos. E que registros oficiais são esses? Certidão de nascimento, casamento, cartas e etc. Certo? As fontes orais são registros de memória de pessoas e da tradição oral de um povo ou grupo de pessoas, como as histórias contadas e os costumes transmitidos de geração a geração. Os objetos arqueológicos, eles são utensílios e instrumentos utilizados no dia a dia de pessoas que viveram em períodos passados, por exemplo, móveis, construções, jarros e etc. E coleções? Coleções são um conjunto de exemplares de determinados registros que têm valor histórico, como revistas, jornais, fotos, selos, pinturas e etc. Certo? As fontes históricas nos indicam como se deram, por exemplo, acontecimentos ocorridos ao longo do tempo numa determinada cidade. Certamente, muitas serão as fontes que os registram, como os documentos, jornais, fotos, depoimentos, objetos e etc. Então, a gente viu hoje a aula sobre fontes históricas, que são os registros que a gente tem para provar, para mostrar que aconteceram determinadas coisas durante o período, durante um tempo. E, como a gente viu aqui vários exemplos, também vimos a importância de ser bem armazenado essas fontes históricas, certo? Qualquer dúvida que tiver em relação à aula de hoje, pode me procurar. Um abraço a todos.